Fique agora com as emoções do próximo resumo de Quando Me Apaixono. Josefina reencontra Roberta. A invejosa esbofeteia a mãe. Roberta deixa Josefina incrédula. Roberta comenta que Josefina sempre a usou. A invejosa não aceita a manipulação da mãe. Elas discutem. Roberta reitera que Josefina arrancou a sua alma. Ela relembra que a mãe escreveu uma carta se passando por Rafael. Roberta recorda que queria ir à fazenda. Ela despreza Josefina. Roberta relembra que o seu celular pifou. Ela desmascara a mãe. Roberta percebe que Josefina planejou cada detalhe do plano. Honório anuncia que Gonçalo seguirá sedado. Todos desejam que o ricaço não fique com sequelas. Honório comenta que Gonçalo surpreende os médicos. Constanza relembra que também superou uma doença. Regina reza. Henrique entra em cena. Ele revela que o processo judicial de Josefina vai começar. Todos decidem depor contra a víbora. Os ricaços reiteram que a maldade de Josefina precisa acabar. Roberta crê que a mãe nunca a apoiou. Josefina percebe que a filha está magoada. Ela fala para Roberta que teve motivos para agir. A invejosa relembra que Rafael morreu a odiando. Roberta revive a sua discussão com Renata. A invejosa decide não perdoar Josefina. A víbora conta para a filha que Rafael não acreditou que ela escreveu a carta. Roberta informa a Josefina que quer seguir ao lado de Regina. Ela proíbe a víbora de contar a verdade. Roberta comenta que Regina sabe ser uma mãe de verdade. Ela humilha Josefina. Roberta faz a mãe chorar e sai. Josefina teme que Regina roube a sua filha. César promete ligar para Adriana. Matias agradece a presença dele. César sai com Julieta. Matias questiona Adriana. Ela revela para ele que César tem um tumor cerebral. Matias conta para Adriana que a tia de Julieta morreu devido à mesma doença. A baixinha se sente na obrigação de ajudar o garotão. Matias despreocupa Adriana. A baixinha comenta que precisa localizar o pai de César. Constanza escuta. A morena descobre que César está doente. Constanza sofre. Adriana pede a ajuda da morena. Constanza decide procurar os dados de César. Isidro comenta que Inês foi dura com Antônio. Ela relembra que o seminarista agiu mal. Isidro fala para Inês que o ciúme corroeu a alma de Antônio. Ela não o justifica. Isidro sugere que Inês seja mais compreensiva. Ela segue dura. Inês insinua que Antônio nunca amou Regina. Isidro comenta que só Deus pode consolar o seminarista. Inês reitera que Antônio é o responsável pela tragédia. O seminarista conta para o pároco que Regina o perdoou. Antônio comunica que vai depor. Ele comenta que Josefina não voltará a machucar ninguém. Antônio sente medo de ser preso. O pároco pergunta se o seminarista sentiu algo ao ver Regina. Antônio promete controlar os seus instintos. Ele reitera que vai consagrar sua vida a Deus. Jerônimo leva Renata para o apartamento. Ela mexe no cabelo. Renata deseja voltar ao hospital. Jerônimo sugere que a mocinha relaxe. Ele comenta que Renata precisa de um banho. Ela desaba nos braços dele. Augusto encontra Honório. O empresário informa ao vilão que Gonçalo segue na mesma. Honório comunica para Augusto que Renata está com Jerônimo. Ele sugere que o vilão se afaste da mocinha. Honório proíbe Augusto de causar problemas para Renata. O vilão assegura que se importa com a mocinha. Honório ressalta que Renata precisa de paz e alegria. Ele revela para o vilão que a mocinha quer ser feliz com Jerônimo. O vingativo pede para a namorada parar de chorar. Renata comenta que Josefina a odeia. Ela relata que a víbora é mais cruel do que os animais. Renata informa a Jerônimo que não será uma boa mãe. Ele a desmente. Jerônimo comenta que Renata será a melhor mãe do mundo. Ele a comove. Renata fala para Jerônimo que sente medo de ser igual a Josefina. Ele sugere que a mocinha confie em sua essência. Jerônimo comenta que Renata é repleta de bondade. Ela segue acabada. Jerônimo sugere que Renata finja que Josefina morreu. Ele comenta que a mocinha não merece uma mãe como a assassina. Jerônimo segue abraçando Renata. Elvira vê Carlos e Matilde. A Dondoca comenta que se sente como uma intrometida. Carlos fala para Elvira que Matilde o encantou devido à sua essência.
A dondoca reitera que a empregada estava aprendendo a ter bons modos. Carlos e Matilde revelam para Elvira que o casamento será adiado novamente. A dondoca se irrita. Carlos fala para Elvira que vai esperar a recuperação de Severino. Ele sugere que a mãe volte para a capital. Carlos deseja que todos os parentes estejam no casamento. Matilde crê que a sogra a aceitou. Ela fala para Elvira que evoluiu. A dondoca confirma. Elvira continua resmungando. Matilde promete que não se comportará mal. Elvira sente preguiça. Lázaro comenta que Severino está abatido. Todos sentem pena do padre. Manuela pergunta se Lázaro e Carina também vão adiar o casamento. O casal nega. Carina conta para Manuela que o casamento será no fim de semana. A cozinheira celebra. Manuela comenta que vai preparar um belo banquete. Lázaro grita. Ele quase estoura os tímpanos da madrinha. Álvaro pede para um anão se infiltrar na bonita. Ele exige que o cúmplice apure tudo que puder sobre Carina e Lázaro. Álvaro paga o anão. Ele reitera que Carina voltará a ser dele. Alzira cuida da filha. Ela sente medo de ficar sozinha. Ezequiel aparece. Ele mostra a arma para Alzira. Ezequiel assusta a esposa. Ele sugere que Alzira dispare contra Álvaro. Ela reage chocada. Ezequiel fala para Alzira que Álvaro é capaz de machucar as crianças. O capataz informa a esposa que eles devem proteger os filhos. Jerônimo faz uma massagem em Renata. Regina descobre que César está doente. Inês lembra que tem o número do pai do garotão. Honório e Matias temem a reação de César. Inês ajuda Adriana. Jerônimo prepara um banho para Renata. Ele a chama. Renata gosta da surpresa preparada por Jerônimo. Ela segue sendo mimada pelo vingativo. Renata e Jerônimo namoram. Ele tira a roupa dela. Renata entra na banheira. Jerônimo toca no pé da mocinha. Os pombinhos trocam juras de amor. Benjamin recebe a ligação de Adriana. Ela revela para ele que é amiga de César. Adriana fala para Benjamin que o garotão está com problema de saúde. O idoso comenta que já se afastou do filho. Adriana sugere que Benjamin deixe o rancor de lado. Eles marcam um encontro. Benjamin reflete. Marina examina a filha de Alzira. A médica atesta que a bebê está melhorando. Marina parabeniza Alzira. Aldalisca comenta que os bebês sentem tudo desde que estão na barriga da mãe. Marina se identifica com o comentário. Alzira pede desculpas para a médica. Aldalisca muda de assunto. Marina conta para Alzira que Severino foi internado. A médica revela que o novo padre vai ficar na casa paroquial. Alzira oferece hospedagem para Marina. A médica comenta que alugou uma casa. Marina conta para Alzira que pretendia voltar para a capital. Aldalisca lamenta. Alzira admite para Marina que Jerônimo e Renata são almas gêmeas. Aldalisca revela para a médica que o pai da mocinha está à beira da morte. Marina deduz que Jerônimo não voltará para o interior. Ela crê que o vingativo só liga para Renata. Alzira tenta consolar Marina. A médica comenta que sofre com a rejeição de Jerônimo. Marina desabafa com Alzira. Elas se abraçam. Jerônimo cozinha. Ele arruma a mesa. Jerônimo tempera a salada. Ele abre um vinho. Jerônimo tampa os olhos de Renata. Ela comenta que ele sempre a surpreende. Jerônimo e Renata conversam sobre o futuro. Eles se servem. Alzira prepara um chá para Marina. Aldalisca percebe que a médica se sente sozinha. Marina crê que o filho preencherá o seu vazio. Ela reitera que não tem sorte. Alzira sugere que Marina não crie a criança sozinha. A médica comenta que não tem opção. Alzira insinua para Marina que os pombinhos podem se separar novamente. Aldalisca crê que Jerônimo acabará priorizando o filho. Alzira insinua para Marina que o vingativo também gosta dela. A médica comenta que Jerônimo sempre foi honesto. Alzira fala para Marina que o amor não sustenta uma relação. Aldalisca sugere que a médica aceite a ajuda de Jerônimo. Josefina segue sofrendo com a rejeição de Roberta. Ela comenta que a filha não pode traí-la. Josefina relembra que Branca a propôs uma aliança. Ela analisa a proposta da maluca. Jerônimo e Renata escutam a campainha. Ele abre a porta. Jerônimo recebe um documento. Renata reage curiosa. Jerônimo abre um envelope. Ele recebe uma mensagem do Tribunal Eclesiástico. Jerônimo não entende nada.
Renata confessa para o vingativo que ainda não solicitou a desistência da anulação do casamento. A mocinha decide resolver o problema. Jerônimo fala para Renata que a prioridade é a saúde de Gonçalo. Ela o assegura que Josefina não voltará a prejudicá-los. No dia seguinte, Benjamin vai ao hospital. Ele conhece Adriana. Benjamin cumprimenta Constanza e Regina. Ele descobre que César trabalha no centro. Matias se apresenta para o idoso. Adriana sugere que Benjamin procure o médico que atendeu César. Os preocupados se retiram. Matias percebe que Regina também admira César. A viúva comenta que o garotão é um excelente rapaz. Renata e Jerônimo encontram o bispo. Eles se surpreendem com a seriedade da santidade. Os pombinhos se apresentam para o bispo. Renata mostra a intimação. Ela conta para o bispo que desistiu de anular o casamento. A santidade insinua que o casal fica em um vai e vem sem fim. Renata admite para o bispo que errou ao não deter a anulação a tempo. Jerônimo revela que acabou de se reconciliar com a esposa. O bispo comenta que um casamento não é brincadeira. Renata se desculpa com a santidade. Jerônimo comenta que a igreja é a favor do casamento. O bispo anuncia que a cerimônia foi uma mentira. Renata tenta se explicar. Ela revela para o bispo que foi enganada pela própria mãe. Jerônimo relembra que Josefina o enganou. Renata admite para o bispo que a víbora não presta. Ela confessa para a santidade que Josefina matou o irmão de Jerônimo. O bispo se levanta. Ele percebe a motivação do casal. O bispo relembra que já presenciou o ódio entre duas irmãs. Renata percebe que a santidade é uma pessoa comum. O bispo sorri e começa a relembrar a sua história. Josefina anda pelo presídio. Ela fica entediada. Josefina chama Branca. A víbora comenta que a maluca tinha razão. Branca decide ajudar Josefina. A víbora reitera que precisa sair da cadeia o quanto antes. Josefina sugere a Branca que elas fujam juntas. Cristóvão comenta que decidiu se dedicar ao sacerdócio após um triste episódio em sua vida. Ele conta para Renata que Carlota, sua cunhada, odiava Madalena, a própria irmã. O bispo decide contar a história para os pombinhos. Ele relembra que Carlota queria seduzi-lo, mas reitera que nunca deu bola para a cunhada. O bispo revela que sempre amou Madalena. Ele admite que tem uma filha. O bispo revela que Paloma também sofreu com as maldades de Carlota. Ele tem uma lembrança. No passado, Cristóvão revela para Paloma que é pai dela. Ele a chama de filha. Cristóvão fala para Paloma que a ama. Eles se abraçam. Na atualidade, o bispo reage emocionado. Renata comenta que a sua meia-irmã também a odeia. O bispo lamenta. Ele volta para o foco do assunto. Jerônimo se identifica com a história do bispo. Ele pede a compreensão da santidade. O bispo fala para os pombinhos que o caso continua complicado. Ele pede para falar a sós com Renata. Cristóvão interroga a mocinha. Ele pergunta se Renata está sendo ameaçada. A mocinha nega. O bispo segue desconfiado. Ele pede para saber a história de vida de Renata. O médico comenta que o tumor de César é inoperável. Todos sofrem. Benjamin pergunta se haverá tratamento para o filho. O médico nega. Ele revela que César está condenado à morte. Constanza fica aos prantos. Benjamin passa mal. Branca e Josefina começam a bolar o plano. A maluca reitera para a víbora que não pretende traí-la. Josefina insinua que Branca está doida de verdade. A maluca relembra que cometeu uma grande fraude. Josefina admite que Branca tem uma mente brilhante. A víbora ameaça eliminar a maluca caso algo dê errado. Josefina esclarece para Branca que é capaz de tudo. A maluca informa a cúmplice que elas têm os mesmos propósitos. Josefina fala para Branca que começará com o seu show. A víbora insinua que também vai para a ala psiquiátrica.